Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso bate-papo de presença. O bate-papo de presença ele é um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a odontologia, na verdade. Nesse programa o que eu faço é compartilhar com vocês as estratégias para que vocês consigam criar conteúdos para suas redes sociais. E não é qualquer conteúdo não, é que você consiga criar um ano de conteúdo. A ideia é que eu consiga te ajudar a criar um ano de conteúdo em uma semana. Tá? Não é qualquer conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo que realmente traga transformação, que realmente traga algo de bom para o seu cliente, né? Para o seu potencial cliente. Eu sou o professor Daniel Maranha, sou um professor universitário com mais de 10 anos de docência, mas acima de tudo eu sou um grande apaixonado pela odontologia e um grande apaixonado que quer de alguma forma conseguir devolver para a odontologia um pouquinho daquilo que ela me proporcionou, né? E hoje eu queria chamar a sua atenção, tentar mostrar para você 5 possíveis pontos cegos que você tem, 5 possíveis pontos cegos que a gente tem na hora de criar conteúdo, especialmente quando a gente está criando conteúdo para odontologia, tá? Então, sabe aquele negócio que a gente às vezes posta por postar, que a gente não vou deixar passar, né? Mais um dia, esqueci de postar. Putz, tem que fazer uma postagem para hoje, para poder ter uma postagem hoje. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, a gente posta por cumprir tabela, né? A gente não tem uma estratégia, a gente não pensou no que fazer. Então a gente vai lá e faz uma postagem, porque a gente precisa ter uma postagem. Então a gente decide criar alguma coisa. E é nesse sentido que a gente vai conversar hoje para mostrar para você que existem alguns pontos cegos que a gente pode sim melhorar no seu consultório, que a gente pode sim melhorar na sua produção de conteúdo e eu quero te ajudar nisso, tá bom? Eu acho que ninguém aqui que está assistindo, ninguém aqui que está dentro de uma rede social assistindo, consumindo conteúdo, por exemplo, não consiga entender o poder que essas redes sociais têm, né? E fazendo uma brincadeira aí, mas lembrando lá do tio Ben, lá do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tenho certeza que você já viu de perto o poder das redes sociais, o poder de distribuição de um conteúdo, o poder de viralização, muitas vezes, de conteúdos que são criados e se espalham de uma maneira rápida, que se espalham de um jeito muitas vezes até descontrolado, né? E não previsto por quem fez aquela postagem e tal. Quem aqui nunca ouviu, né, o tal do Acorda Pedrinho, que está na moda nesse momento agora aí, né? Já daqui a pouco entra uma nova e assim vai, né? Cada hora a gente tem uma coisa nova aparecendo. Mas quando eu penso em conteúdo para odontologia, o que vem primeiro na minha cabeça é que as redes sociais elas vieram para amplificar alguma coisa que já existia há algum tempo, tá? E elas amplificaram a voz de todo mundo que faz uso delas. Então, elas democratizaram as pessoas poderem participar, elas democratizaram as pessoas colocarem ali aquilo que elas estão sentindo para outras pessoas, aquilo que elas estão pensando para outras pessoas, aquilo que elas gostam para outras pessoas e também que elas desgostam para outras pessoas. Isso tem um lado bom? Sim, tem um lado bom. Democratizou as pessoas poderem falar aquilo que elas pensam. Mas, por outro lado, também tem um lado ruim, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. Qual é o lado ruim disso? O lado ruim disso é que deu a liberdade, ou deu a voz também para que muita bobeira fosse propagada pelas redes, né? Então a gente vê aí promessas milagrosas, a gente vê conteúdos de especialidades que não existem, de cursos sobre uma odontologia
quase que fantasiosa e gostando ou não, é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho sem volta que a gente tem. Eu, como professor, eu convivo assim com diferentes gerações. Eu venho lecionando há mais de 10 anos e eu percebo que existe uma mudança, a conectividade vem aumentando cada vez mais. Então, se antes numa sala de aula, quando os alunos estavam ali fazendo um laboratório, por exemplo, alguma coisa, eles estavam todos ali com seus cadernos, com seus livros abertos. Hoje eles estão com seus computadores, com seus tablets, com seus celulares, passando lá, lendo as informações, usando o celular não só para conexão, né? Não só para conversar, que também continuam fazendo isso durante a aula e tudo mais, mas cada vez mais você vê as pessoas sendo mais conectadas. O estar com o smartphone, o estar com acesso à internet, o estar com acesso à informação, para muitas dessas pessoas já existe desde que elas nasceram. O que não é uma realidade para gerações maiores, como a minha, por exemplo, né? Na minha geração, a gente teve o acesso à internet liberado, eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos, aí, um acesso um pouco menos restrito, né? Mesmo assim, um acesso mais dificultoso ali, não era todo mundo que tinha esse acesso à internet em casa, não existiam os smartphones, a gente estava começando a ter os celulares aparecendo, né? Já era uma grande inovação você sair com o seu telefone para tudo quanto é lado. Né? Se você se lembra disso, se você tem mais ou menos a minha idade, aí, se você tem mais ou menos aí seus 40 e poucos anos, você se lembra disso. Hoje em dia isso é impensável, né? Todo mundo está com o seu celular na mão. Eu estou aqui gravando no meu celular para falar para vocês. Tem pessoas que estão assistindo isso aqui no seu celular. Então hoje em dia isso é muito, muito, muito comum. E rola uma confusão muito grande quando a gente para de pensar nesse uso pessoal e passa a pensar no uso profissional das redes sociais por um dentista, né? Como que o dentista pode usar, como que o dentista pode se divulgar na internet, como que ele pode, o que ele pode e não pode fazer, enfim, tudo isso gera uma grande confusão. O pessoal que é mais da velha guarda, e quando eu digo velha guarda, eu digo até mais antigo do que eu mesmo, né? São pessoas que normalmente torcem o nariz e fogem das redes sociais. Eles acham que isso não é para dentista, né? E em grande parte por conta de preconceito, na verdade, né? Como eu falei, são coisas que são relativamente novas para essas pessoas, foram novidades para elas. São coisas que elas não estão acostumadas desde sempre a usar. Eu tenho colegas de turma que não usam Instagram, que não tem Facebook, que seria alguma coisa lá mais uma rede social que teve um boom bem interessante numa época em que a minha geração estava começando ali a se conectar mais. Então, na maioria das vezes é preconceito. A pessoa teve experiência ou ouviu falar e acreditou que rede social é um lugar onde as pessoas unicamente se divertem e que os dentistas que fazem parte dessas redes sociais, na verdade, são dentistas que não são dentistas, e aí ficam taxando, né, como o dentista do Instagram, esse aí é dentista de Instagram, esse aí é dentista não sei o que, esse aí é blogueirinho, esse aí é aquilo, é marqueteiro, é isso, aquilo outro. E você já deve ter ouvido isso, né, alguma vez na sua vida, ou mais de uma vez na sua vida, falando mais ou menos sobre isso nesse sentido. E como se a odontologia fosse diferente, não fosse um negócio, não pudesse ser encarada como um negócio. Esse é uma barreira muito grande na cabeça de quem é mais antigo, como se a odontologia fosse alguma coisa sagrada, como se a odontologia fosse alguma coisa sacerdotal até, né? Um dentista é quase que o sacerdote dos dentes e não sei o que, tal, um negócio muito fora do que é a realidade, né?
Essa que é a verdade. Coisas que são muito fora daquilo que seria a realidade. E para pessoas assim, para essa geração, né, falar sobre marketing é um baita tabu. Isso vem sido passado de geração em geração, porque essa grande geração aí é a que me ensinou, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu ensino para os meus alunos, e os meus alunos vão ensinar para outras pessoas, e assim vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado e quebrar. Chegou a hora de quebrar isso, né? Chegou a hora de quebrar isso. Chegou a hora da gente mostrar que sim, existe como a gente fazer marketing que enalteça a odontologia, existe sim como a gente criar conteúdo de uma maneira que ajude a gente a ter mais pacientes e ao mesmo tempo que ajude a odontologia, que ajude a educar os nossos pacientes, por exemplo, tá? Quando a gente entende que o nosso consultório ele é um negócio e que como negócio ele precisa ter marketing funcionando para ter a sua plenitude acontecendo, quando a gente entende isso, quando a gente tem esse entendimento, a gente percebe que a gente precisa investir nosso tempo, a gente precisa investir em marketing. E não digo investir, não estou falando que você precisa investir pesado. As redes sociais têm essa vantagem, lembra? Eu falei lá no começo, as redes sociais elas vieram aqui para fazer o quê? Para democratizar a informação, tanto o acesso quanto a criação. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. É uma grande vantagem de poder fazer isso pelas redes sociais, tá? Deixando bem claro aqui que quando a gente fala em criação de conteúdo, a gente tem que deixar muito claro, e a partir daí a gente vai começar a entrar no primeiro ponto cego, que é criação de um conteúdo de qualidade, tá? E quando eu falo criação de conteúdo de qualidade, em momento algum eu estou falando que é para você contratar um designer para fazer seus posts. Em momento nenhum eu estou te falando que você precisa pegar contratar uma agência, que você precisa ter o post mais lindo do mundo. Não, conteúdo de qualidade, eu estou falando sobre aquilo, a informação que você vai passar para o seu potencial cliente ali que está na rede social, que está te assistindo, seu cliente, o cara que decidiu te dar atenção, decidiu ver seu post, que decidiu ler aquilo que você escreve. É essa pessoa com quem a gente tem que se preocupar e é para essa pessoa que a gente vai criar o nosso conteúdo. E aí a gente entra no primeiro ponto cego, né? Que como dentista, eu sei que a gente não gosta de abrir mão do nosso tempo de cadeira para poder criar uma postagem, né? E eu sei que quando você se formou para clinicar. Eu me formei para clinicar. Eu saí pronto da faculdade para sentar minha bunda no mocho e começar a atender. Mas aí quando você começa a fazer isso, você começa a ter o seu consultório, você começa a perceber que não é bem assim que as coisas funcionam. Que não é só sentar a bunda no mocho e clinicar. Para sentar a bunda no mocho e clinicar, existem algumas outras coisas que precisam acontecer, existem algumas outras coisas que precisam existir no seu redor. E de uns tempos para cá, você consegue perceber que começou a existir uma preocupação maior em entender sobre isso. E não só simplesmente tentar aprender como eu tentei aprender, batendo cabeça, né? Tentando fazer as coisas e quebrando a cabeça, batendo a cabeça no muro, né? E houve a percepção, e isso é muito interessante da gente parar para pensar, que as redes sociais têm uma função muito interessante em atrair pacientes para o nosso consultório. Grandes empresas já fazem isso há muito tempo. Anunciam, mostram conteúdo. É só você parar para pensar. Quando você entra lá na Dental Cremer para fazer lá
sua procura sobre os seus materiais, a cotação do material que você queria comprar. O que acontece depois? Se você deixou lá no carrinho e ainda não terminou de comprar, deixe lá e entre no seu Instagram. Que anúncios você vai receber? Dental. Tudo isso é pensado, tudo isso é estratégia. Tudo isso você é capaz de fazer. É capaz de fazer e não demanda aquele custo exorbitante que existia há muito tempo atrás de se fazer uma distribuição, de aparecer para as pessoas como a gente tem hoje. Como que normalmente eu vejo que acontece a jornada de um dentista dentro das redes sociais? Então, normalmente o dentista decide, não, agora eu vou começar a usar minhas redes sociais, eu percebi que isso é preciso, normalmente num momento de desespero, um mês fraco de consultório, alguma coisa do tipo, a pessoa toma aquelas decisões no calor do momento, né? Não, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer as coisas mudarem, então eu vou começar a investir em redes sociais, nas redes sociais do meu consultório. É uma decisão tomada, vou fazer isso. E aí ele começa no maior gás, pega lá, tem 4, 5, 6 ideias e começa a colocar em prática, só que normalmente o caminho que ele escolhe é falar nas primeiras ideias dele ali, como que eu... não se esqueça, viu? Você tem que trocar sua escova a cada 3 meses. Um post clássico. Qual a escova que eu tenho que comprar? Eu preciso escovar o dente 3 vezes ao dia? Preciso passar fio dental? Cara, eu não estou te dizendo que existe problema em você falar sobre esses assuntos, tá? Não teria problema nenhum se esse não fosse, né, o primeiro ponto cego. Por quê? Por que isso é um ponto cego? Por que a gente faz isso e não sabe que isso não ajuda a gente? Porque esse é o típico conteúdo que eu costumo chamar de conteúdo água com açúcar. Conteúdo que o seu paciente já foi bombardeado várias e várias e várias e várias vezes. E não é uma novidade para ele. Ele foi bombardeado pela grande mídia. Ele foi bombardeado no Jornal Hoje, ele foi bombardeado no Jornal Nacional, ele foi bombardeado no... tudo quanto é jornal que tem, em qualquer portal de notícia que ele entra. Volta e meia tem lá. Por que você tem que trocar sua escova a cada 3 meses? Por que você tem que passar fio dental? A importância, cientistas provam que escovas de não sei o que, isso está toda hora, em todo lugar. Sabe quando vai chegando o verão e daqui a pouco essa matéria, anota aí. Se você tem dúvidas de que isso existe, anota aí que você vai ver que isso vai existir. Quando estiver chegando o verão, você vai receber a seguinte matéria, seja num telejornal, seja num portal de notícias, onde quer que seja. Médicos alertam sobre o perigo da desidratação, pelas altas temperaturas, e recomendam ingestão de água. Quantas vezes você já não leu, não assistiu, não deu de cara com uma matéria desse tipo? Eu tenho certeza que muitas e muitas e muitas vezes você já viu esse tipo de conteúdo. Eu costumo chamar também esse conteúdo de avá. Como assim? Ler uma frase dessa, avá, jura que eu tenho que ler, que eu tenho que beber mais água? Não acredito. É uma coisa que não traz impacto. Então esse é um ponto cego, a gente não pode ficar criando esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo óbvio, é um conteúdo preguiçoso até. Escove seus dentes 3 vezes ao dia. Eu vejo esse sempre. Minha mãe, que não é dentista, me falava isso há 40 anos atrás. Escutei isso a minha infância inteira. Escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Mas o paciente mesmo assim precisa ouvir isso. Sim, mas faça isso no 1 a 1. Você não precisa gastar seu tempo, sua energia criando uma postagem para falar sobre isso. Já que você vai investir, crie um conteúdo de qualidade. Crie alguma coisa diferente.
né? Não chame atenção para aquilo que todo mundo fala. Seja diferente, se diferencie. Agregue algum tipo de informação para a vida desse seu potencial cliente. Quando você agrega informação para a vida dessas pessoas, essas pessoas passam a enxergar você de uma maneira diferente. Então, pô, tá todo mundo falando que tem que escovar 3 vezes ao dia. Esse cara aqui falou que outra coisa, que é muito mais interessante do que isso. Isso eu já ouvi. Se você já viu aquilo ali, você não tem interesse sobre isso não. Eu vou continuar por aqui mesmo. Não tenho interesse em saber disso. Então, agregue informação para o seu paciente. Então, esse é o nosso primeiro ponto cego. O segundo ponto cego, em outra proporção, mas também é um outro tipo de conteúdo que eu vejo muito, mas muito mesmo, é o conteúdo que é feito para agradar quem postou, não quem vai ver o post, não o público. E nisso eu tenho que dizer para vocês que, olha, a odontologia é craque em fazer. O que eu vejo de post de cirurgia de implante, com aquele retalhão aberto, implante sendo colocado, o que eu vejo de implante com o sanguezinho subindo pela espira para mostrar, né, o tratamento da superfície do implante e tal, o que eu vejo de dente recém-extraído em cima de gaze, em cima de radiografia panorâmica, o que eu vejo de paciente mordendo tubo de resina, paciente entubado depois de cirurgia ortognática ainda, o cara recém saiu da cirurgia, ainda está entubado e está lá com a foto do cara no pós-operatório. O que eu vejo de paciente com afastador, com gel clareador, isso não está no script. Tá? Esse é o segundo ponto cego da nossa criação de conteúdo. A gente faz conteúdo para dentista ver. Anota aí, para não esquecer nunca. Paciente não é dentista. Por mais óbvio que seja. Isso é óbvio, não é? Mas, cara, isso acontece todos os dias. Todos os dias eu vejo dentistas postando para outros dentistas. Esquecendo que o público que você quer mostrar os seus posts, para quem você quer que os seus posts apareçam, não é dentista. E pelo contrário, são pessoas que normalmente têm medo, que tem nojo, que tem, enfim, o sentimento que você queira chamar, mas são pessoas que não gostam disso. Se gostassem, teriam seguido alguma coisa dentro da área da saúde, por exemplo. São pessoas que escolheram não gostar, de repente. Não tem problema, mas eles não gostam de ver isso. Você assusta as pessoas assim. Você assusta os pacientes, você assusta seus potenciais pacientes fazendo esse tipo de postagem. Então, cuidado, pense sempre. Foco em quem você vai querer que receba a sua mensagem. Ah, não, mas eu sou professor de implante, eu posto essas fotos das cirurgias de implante porque eu quero atrair os alunos para um curso de implante, por exemplo. Beleza, quer chamar dentistas para para mostrar, né, seu serviço para outros dentistas para receber indicações, beleza, é um caminho para seguir. Agora, se você está postando para o grande público esse tipo de procedimento, esse tipo de imagem, esse tipo de vídeo, às vezes, cara, repense porque você está indo por um caminho que mais é um gol contra do que qualquer outra coisa, que mais te atrapalha do que te ajuda, tá? Então, repense sobre isso. Terceiro ponto cego, eu quero te chamar a atenção, é sobre postar equipamento e material. O seu paciente não quer saber se você tem um iTero. Ele não sabe o que é um iTero. Então, para ele, tanto faz se você tem um iTero, se você tem um Cerex, se você nem tem, porque ele não sabe da existência disso, não faz parte do universo dele. Ele não quer saber se você usa as resinas da Tokuyama, que são mais caras. Ele não sabe a diferença técnica entre essa resina da Tokuyama e a outra. Ele quer saber se o dente dele vai ficar bonito. Se o seu clareamento foi feito com whiteness, se o seu clareamento foi feito com opalescência, ele não quer saber. Para ele não faz diferença. Ele não sabe, ele quer saber se o dente dele vai clarear. Ele não tem ideia do que isso significa. Isso não tem significado para ele. Isso não faz parte do mundo dele. Não tem por que você falar sobre isso. Eu sei que é uma puta conquista
você conseguir, na maioria das vezes, né, uma baita conquista nossa, a gente conseguir ter lá o equipamento que a gente sempre sonhou. Comprei um Valo, sonho de consumo, gastei uma grana com isso. Eu entendo que é legal, mas seu paciente, se você mostrar que você tem o fotopolimerizador mais moderno do mercado, ou que você tem a luzinha lá, mais mequetrefe do mercado, para ele às vezes não vai fazer diferença. Ele não tem o conhecimento, o discernimento técnico para saber que aquilo é bom. Não estou dizendo que você não deva investir nisso, não estou dizendo que você não deva trazer o que é de melhor para o seu paciente, porque quanto melhor você tiver os equipamentos, melhor você tiver os materiais que você estiver usando, tudo, você vai conseguir, dominando isso, ter melhores resultados. Tendo melhores resultados, você consegue ter pacientes mais satisfeitos e aí sim você consegue ter melhores subsídios até para apostar, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que é legal saber que você está se atualizando, é legal saber enfim, que você comprou equipamento novo, que você usa uma resina boa, que você, enfim, usa materiais de boa qualidade, mas você tem que entender que isso não pode ser o ponto principal, não pode ser o foco da sua postagem. Se você quiser postar que você tem um Itero, poste que agora as transformações que você faz serão realizadas com maior tranquilidade, mostre o benefício que o seu paciente vai ter com a tecnologia que você comprou. Não somos agora uma clínica Itero. O paciente não tem ideia do que significa isso. Não tem ideia do que significa isso. Então tome cuidado com esse ponto cego. Na mesma linha de raciocínio, a gente vai para o nosso quarto ponto cego. Qual seria esse nosso quarto ponto cego? Fazer postagens sobre procedimentos. Como assim? Eu explico. Quando você vai para a academia, você paga o quê? Você compra um pacote de abdominais, você compra a ideia de uma transformação na sua saúde, no seu corpo. Qual das duas coisas você compra? Então o seu paciente é a mesma coisa. Ele não tem interesse em saber qual é o caminho que ele vai seguir. Ele quer saber o destino, ele quer saber a transformação. Então, quando você fica postando lá o passo a passo para fazer um procedimento, isso aí é didático para dentistas. De novo, ele encaixa até já lá num outro ponto cego, que é o fato de você estar postando para dentistas. Então, quando você mostra lá, aqui a última camada da resina, com a resina não sei o que, fazendo o polimento. Quando você fala, não, as resinas compostas fazem isso, isso, isso. Não, o cara não quer saber isso. Esqueça o conteúdo que vá para esse lado. Mostre transformação, substitua isso aí por mostrar destino, por mostrar o fim da transformação, por pegar um depoimento de um paciente, colocar um antes e depois, que hoje em dia você tem essa possibilidade de colocar seguindo as normas que o CFO liberou, mas com aquelas normas que estão lá na resolução. Então tome cuidado, não simplesmente pura e simplesmente comece a postar que você, procedimento, hoje estou aqui fazendo um implante, hoje estou aqui fazendo 6 facetas, 10 facetas de canino a canino. Cara, não sei até que ponto você mesmo não acha que está postando por postar para não perder seu tempo de cadeira. Você está ali fazendo o seu atendimento e enquanto você está ali fazendo o seu atendimento, você aproveitou, vou tirar umas fotos, aproveitar que eu fiz aqui a documentação do caso e vou postar a documentação do caso. Honestamente, eu sei que você não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, mas você perdeu tempo. Você postou para outros dentistas verem. Se seu foco for esse, de novo, se seu foco for esse, ótimo, maravilhoso, faça e continue fazendo. Agora, entenda que o procedimento não é interessante. O que é interessante é
a transformação, é o resultado. Isso é o que interessa para o seu potencial cliente ali, para o seu potencial paciente que está acompanhando você ali nas redes sociais. E o nosso último ponto cego de hoje, o quinto e último ponto cego de hoje, vai para linguagem que a gente usa nos nossos posts, a linguagem que a gente usa para falar nas nossas postagens. Fuja da linguagem técnica. E isso é muito comum, eu vejo direto. Na unidade 11 foi realizada uma resina. Cara, você não está escrevendo no prontuário do paciente. Você não está ali anotando as coisas que você fez no prontuário. Você está ali tentando mostrar uma transformação. E para quem você está tentando mostrar uma transformação? Para outros pacientes que possam ter o mesmo problema, que vão se identificar e que vão querer te procurar para saber de você se você também consegue fazer por eles a mesma coisa, gerar a mesma transformação ou uma boa transformação para eles. Aí você decide escrever lá o que você fez. Foi usada a resina tal, e o fotopolimerizador não sei quem, o adesivo não sei qual. Não precisa, não é o prontuário do paciente ali. A linguagem técnica ela só afasta as pessoas de você. Você já parou para pensar que se você estiver numa mesa só de dentistas, preste atenção, se você sair com seus amigos dentistas e vocês invariavelmente vão cair no papo odontologia, faz parte, né? Então invariavelmente isso vai acontecer. Preste atenção se tiver uma ou outra pessoa que não sejam dentistas, como elas vão pegar o celular e vão começar a fazer outra coisa, porque a conversa é desinteressante para ela. Porque vocês vão começar a falar de termos técnicos, vão falar de coisas profissionais que muitas vezes vão fazer com que não haja interesse, que haja desinteresse, que a pessoa vai fugir daquilo ali, porque aquilo não tem por que ficar ouvindo isso. Mesma coisa se você vai que você namora, por exemplo, advogado, uma advogada, e você vai sair e essas pessoas vão começar a discutir, falar sobre, começar a usar aquela linguajar todo técnico, todo elaborado que se usa dentro do direito. Aquilo lá vai te afastar, porque você não está acostumado, não faz parte do seu mundo falar aquilo, não faz parte do seu mundo ser daquele jeito. E aquilo vai te afastar. Simplesmente isso que vai acontecer. Então cuidado para não acontecer a mesma coisa com os seus pacientes, por conta da falta de cuidado de falar de uma maneira mais acessível para o leigo. E aqui existe um filtro sensacional que corrige todo esse problema. Dica aí, se prepara para pegar a dica aí, porque essa é o filtro da avó. Pense se sua avó entenderia aquilo que você está querendo postar. Se você lesse o seu post para sua avó conseguiria compreender? Se você conseguir, inclusive pergunte o que ela entendeu. Se não for avó, pode ser pai, pode ser mãe, tem que ser alguém que seja fora da área da saúde de preferência. E você chega para essa pessoa, lê o seu post e fala assim, o que é que você entendeu disso que eu falei? Se o que ela entendeu for aquilo que você quis dizer, parabéns, você está num ótimo caminho. Agora, se a pessoa não conseguir captar o que você falou, entenda que você está indo para o caminho errado. Você está falando, ou você está falando para as pessoas, de repente para as pessoas que você quer falar, mas de um jeito que não está gerando conexão com essas pessoas, porque você está usando uma linguagem muito técnica, tá? Agora, se você passou no filtro, ponto para você, tá? O fato é que eu quero que você consiga entender e abrir os seus olhos para esses pontos cegos que são coisas bobinhas, muito fáceis de corrigir e que eu vejo muita gente fazer todo santo dia e que podem sim ser fruto de uma falta de tempo, de uma falta de ideia para postar, mas é melhor que você de repente diminua a sua frequência, mas poste com qualidade,
do que você poste por postar. Ah, não tenho tempo. Tudo bem, não tem tempo, mas para fazer um postzinho por semana, eu tenho certeza que você consegue. Se você estiver conseguindo fazer esse um postzinho por semana, se ele for de qualidade, vai ser melhor do que se você sair postando 3, 4 vezes na semana, coisas que não fazem sentido, coisas que são chutadas ali só por cumprir tabela. Tá? Entenda que o seu post ele tem que ter uma função muito clara, que é não te atrapalhar. Pode muito te ajudar se você souber exatamente como fazer, mas ele também não pode te atrapalhar. Ele não pode levantar a bola, por exemplo, de uma objeção que seu paciente tem em fazer o tratamento. O cara morre de medo de anestesia, aí você tira aquela foto com a carpulha desse jeito. Você levantou, pô, o cara estava ali quase se decidindo aí no dentista porque ele estava precisando isso, aquilo, outro, ele viu o seu post e falou, lembrou. Puta, mas se eu for no dentista, vai ter anestesia. Aí o cara vai procrastinar, o cara vai empurrar com a barriga, vai ficar para depois. Tá? Então cuidado com isso. Eu trouxe esse tema para esse nosso bate-papo hoje porque eu tenho recebido de muitos colegas a queixa de que é muito difícil criar conteúdo de valor, seja por falta de tempo, seja por falta de ideia. E pensando nisso, eu estou querendo criar um novo treinamento, um novo curso para ensinar uma estratégia para vocês serem capazes de criar temas, terem ideias, criar os temas, criar a estrutura de um post para 1 ano de conteúdo em 7 dias, sem precisar diminuir seu tempo de cadeira, sem precisar contratar um designer e, melhor, trazendo resultado para o seu consultório. Se você acha que isso é interessante, deixa um emoji aqui nos comentários para eu saber se isso faz sentido mesmo, se isso é uma coisa que eu posso te ajudar. E se realmente for uma coisa que eu puder te ajudar, em breve a gente vai estar aí colocando para vocês alguma coisa legal, trazendo uma novidade aí nesse sentido, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.